Quando o governo norte-americano expôs o vazamento de dados da USAID com o financiamento norte-americano para influenciar em eleições de outros países, foi categorizado pelo Donald Trump como possivelmente o maior escândalo da história do mundo. Dessa vez, o Donald Trump quer cortar o mal pela raiz. Já tomou uma decisão sobre o USAID e já comunicou ao Congresso para que ele tome providências. Enfim, vai pegar muito governo de esquerda aí de surpresa, vai ser uma verdadeira devassa na esquerda mundial. Outra matéria que a gente ainda vai discutir nesse domingão abençoado com vocês é uma matéria do Poder 360. Primeiro, o Metrópolis fez uma matéria dizendo a arma de Alexandre de Moraes contra Kassab porque ele apoia o PL da anistia. Só que, na verdade, essa arma que o ministro Alexandre de Moraes passou a utilizar não alcança só o Kassab. Várias outras figuras, e pasmem, da direita, entram na mão do Kassab, do Alexandre de Moraes, matéria do Poder 360 revelada aqui para vocês. Outro ponto que a gente precisa falar é sobre, como esse caso do julgamento do Bolsonaro está se tornando um tiro pela culatra por parte da esquerda. Até a galera da esquerda já está falando abertamente em perseguição política contra Bolsonaro, focado em eleições de 2026. Líderes partidários já de esquerda já falam sobre isso, no momento em que acaba de sair uma nova pesquisa mostrando que mesmo inelegível, Bolsonaro venceria Lula fácil. Também vamos falar sobre o Marcel Van Hatten, que vira alvo do próprio STF agora, depois de uma denúncia do Lindenberg Farias, e o caso Débora Rodrigues, que pode ser considerado, segundo o J.R. Guzzo, da revista Oeste, o caso que pode acabar, se tornando a maior crise do judiciário brasileiro. Bora entender tudo isso? Mesmo num domingo abençoado, a gente está aqui para trazer conteúdo para vocês. Bora lá? Então seja muito bem-vindo. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pela confiança. Num dia de domingo, você aqui compartilhando um momento, de conhecimento da história do Brasil. A gente está vivenciando a história brasileira. Um triste momento da história brasileira. Mas pode ter certeza, não há mal que dure para sempre, tá bom? Vamos lá, pessoal. Não esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar. E se você ainda não visitou a nossa biblioteca digital, o link está na descrição. Você vai acessar, tá? E vai conhecer a nossa biblioteca com todos os livros que estão disponíveis. Logo, a gente vai ter mais conteúdo para vocês. Fechou? Então, bora começar, pessoal. Primeira matéria que eu trago para vocês é essa aqui, sobre a USAID, tá bom? O governo Trump encerra oficialmente a USAID e notifica o Congresso dos Estados Unidos. Matéria do Ceará Antenado, o governo do presidente Donald Trump notificou oficialmente o Congresso americano nesta sexta-feira sobre o encerramento da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, em uma decisão que transfere parte das suas funções ao Departamento de Estado e encerra aquelas que não estiverem alinhadas à prioridade da nova administração. Vamos lá. A USAID é uma agência que foi criada com a desculpa de prestar ajuda humanitária para o mundo. Então, seria ajudar países com situação financeira menor, uma situação financeira mais desprovida, e com a desculpa de prestar ajuda humanitária, o dinheiro do pagador de impostos americano estava sendo utilizada para bancar governos de esquerda, ou seja, o dinheiro vinha para interferir nas eleições e atrapalhar com que governos de direita pudessem vencer nesses países. Inclusive, o Mike Pence, que é um ex-secretário do governo do Donald Trump, disse que houve uma interferência da própria USAID em 2022 aqui no Brasil, e que se a USAID não tivesse interferido aqui no Brasil, Bolsonaro hoje seria o presidente. A Câmara dos Deputados aqui no Brasil, com o Felipe Barros, que assumiu a função do Eduardo Bolsonaro,
que pediu asilo lá nos Estados Unidos, o Felipe Barros assumiu a Comissão de Relações Exteriores e convocou o Mike Pence para vir aqui. E aqui ele vai denunciar a interferência da USAID nas eleições de 2022, segundo, né, o relatório que informa a Câmara dos Deputados, a Comissão de Relações Exteriores. O Donald Trump agora tomou essa medida de encerramento da USAID. Encerrando a USAID, o Donald Trump acaba com todo e qualquer financiamento eleitoral dos Estados Unidos para campanhas da esquerda no mundo. As eleições de 2026 não terá a mínima interferência eleitoral pela USAID aqui no Brasil. É o que Donald Trump, né, pretende fazer com o encerramento da USAID. Só que a gente precisa entender o seguinte: o Donald Trump, ao encerrar a USAID, ele não está só encerrando uma agência financiadora, né, de questões de esquerda. O Donald Trump está peitando o judiciário norte-americano, que já tinha proibido o Donald Trump de fechar a USAID. Um juiz, né, de primeira instância lá nos Estados Unidos tinha proibido o Donald Trump de fechar o USAID, como também o Donald Trump foi proibido de deportar membros de uma gangue da Venezuela para El Salvador. E mesmo com as decisões judiciais, o Donald Trump está ligando um verdadeiro dane-se para os juízes e está testando a Suprema Corte para ver como será o embate do Donald Trump com o judiciário e se o judiciário vai interferir, né, defendendo as pautas de esquerda ou não. Pois é, parece que o maior escândalo do mundo vai virar um grande embate com Donald Trump agora com o judiciário, né? E aí a gente vai estar acompanhando tudo isso em primeira mão aqui para vocês. E quando a gente fala em judiciário, isso aqui deveria ser um escândalo do judiciário também. O Paulo Capelli, do jornal Metrópolis, disse que o ministro Alexandre de Moraes, baseando-se numa mudança de entendimento do Supremo Tribunal Federal, resolveu colocar o Kassab de novo na mira do Supremo. Como? Havia uma ação que corria contra o Kassab lá no Tribunal Regional Eleitoral, da época do mensalão ainda. E esse processo está lá há anos. Agora, o Alexandre de Moraes mandou que esse processo volte para a mão dele. Por quê? Porque o Kassab está incomodando, apoiando o PL da anistia junto com o Bolsonaro e possivelmente se alinhando ao bolsonarismo, querendo ser ou o próximo governador com o apoio de Bolsonaro lá em São Paulo, ou possivelmente até vice-presidente do Tarcísio. Acontece que ao puxar esse processo para si, o Alexandre de Moraes comprou uma briga. Pode ser que o Kassab tenha uma reação contra o Alexandre de Moraes e não tenha gostado de que o Alexandre de Moraes o colocou na berlinda. Só que ele não colocou sozinho. Ao puxar esse processo do Kassab, o ministro Alexandre de Moraes trouxe também outros membros da direita, né? Ou seja, membros da direita junto, para ficar na mira do Alexandre de Moraes, como o Ricardo Salles, que pretende se lançar a governo do estado de São Paulo pelo Partido Novo. Se por um acaso o Tarcísio for concorrer à presidência, né, ele quer disputar contra o Kassab, ou também, né, se lançar a senador. E aí, o Salles, como senador, incomodaria muito. Outro ponto foi o Deltan Dallagnol, que, embora já tenha sido cassado, já perdeu seu mandato de deputado federal, ainda incomoda nas redes sociais, volta a ser alvo do ministro Alexandre de Moraes. A realidade dos fatos é que figuras do Partido Novo começam a incomodar o Supremo Tribunal Federal e começam a entrar na mira, literalmente, do Supremo Tribunal Federal. Um exemplo que a gente pode citar, e talvez um dos mais notórios, né, membros do Partido Novo, é o Marcel Van Hatten. Olha só essa matéria do Globo. Deputado que chamou o STF de mafioso e chantagista entra na mira da própria corte, do próprio Supremo Tribunal Federal. E o próprio Marcel Van Hatten fez essa publicação. Urgente, segundo o Globo, ministros do STF querem cassar meu mandato por uma fala minha na tribuna. Olha só o que ele escreveu. Agora é essa. Tem ministro do STF mandando recado via imprensa de que pode cassar o meu mandato em retaliação a uma fala que fiz na tribuna. Absurdo, absolutamente inconstitucional.
só está comprovando as ameaças contra parlamentares que denunciei e que vêm justamente sendo publicadas todo dia na imprensa. Mas não me calarei, nem me intimidarei. O que o Marcel Van Hatten está anunciando aqui? Olha, eu denunciei que o ministro do Supremo Alexandre de Moraes está usando, né, do seu poder que foi ampliado com o aumento do foro privilegiado para perseguir deputados. E agora, né, a prova vem aí que eles estão vindo atrás de mim. E aí, essa própria matéria do Globo aqui, que foi publicado aqui pela Bela Megali, diz: integrantes do Supremo Tribunal Federal avaliam que é real a possibilidade do deputado bolsonarista Marcel Van Hatten sofrer consequências graves pelas ofensas que proferiu contra a corte. Não chegam a descartar, inclusive, a possibilidade do congressista perder o seu mandato. Então, entenda o tamanho dessa preocupação. Um deputado dos mais bem votados do Rio Grande do Sul, se não mais bem votado do Rio Grande do Sul, pode perder o seu mandato por ter feito críticas a uma corte que nunca recebeu um voto. E essa mesma corte, que é a vítima das críticas, caçará o mandato do Marcel Van Hatten. A mais bela, pura e lídima democracia que o Brasil já viu. E aí, até a galera da esquerda tá falando dos atropelos, né? Tá se tornando notório o Rui Costa aqui, que é do PCO, Partido da Causa Operária, Partido Comunista, dizendo que tá tudo errado, né, na República das Bananas. Olha só, perseguição política declarada. Rui Pimenta, presidente do PCO, diz o seguinte, abre aspas, condenação de Bolsonaro não tem nada a ver com a democracia. Sim, com 2026. Ou seja, quando até o presidente do PCO diz que a perseguição ao Bolsonaro não tem nada a ver com a democracia, é porque a situação, né, a narrativa oficial está começando a cair, está começando a ruir. A verdade está começando, né, a furar a bolha e está começando a mostrar que tem muita gente incomodada. Ontem eu estava vendo um podcast do Kim Paim, lá nos meus grandes amigos, o podcast Três Irmãos. Para quem não conhece aí, eu recomendo, tá? Do Tchorró e do Robertinho lá. Podcast Três Irmãos. E o Kim Paim estava lá conversando com eles. E ele explicou, até a galera da Left People, como o Elias Jabbour, já estão pulando fora. Né, da narrativa do Lula aí. E eles só não falam mais abertamente porque tem medo, literalmente, do cancelamento da esquerda. Mas, ou seja, ninguém, nem a esquerda, está satisfeita com esse governo. Olha só a última publicação. Inelegível, matéria do UOL. O UOL, que é tremendamente militante. Inelegível. Bolsonaro tem 41% para 2026, contra 26% do Lula. Você entende que é quase o dobro que o Bolsonaro tem? É quase o dobro. O Lula não tem a menor chance. E aí, eu te pergunto, é normal a Suprema Corte tornar a figura que o povo quer inelegível por causa de uma reunião com embaixadores e por causa também de um evento de 7 de setembro? A narrativa não cola. E aí o que eles precisam? Prender o cara. Mas, novamente, a narrativa não cola. E aí eu preciso discutir com vocês uma matéria do J.R. Guzzo na revista Oeste. Olha só isso. A marcha da insensatez. Abre aspas. O caso Débora Rodrigues dos Santos acabou construindo o que pode tornar-se a pior crise que o Poder Judiciário já criou para si próprio desde que o STF decidiu transformar-se numa, abre aspas, facção política. Vocês não entenderam. O STF pode ter aberto a caixa de Pandora. Agora, a narrativa que o STF construiu de que seriam golpistas perigosíssimos caiu por terra. A Débora conseguiu furar a bolha. A Débora, além de outros também, que já estão começando a entrar no noticiário, conseguiu furar a bolha para escancarar um judiciário
que literalmente persegue mulheres e mães. Conseguiu escancarar a face torpe de uma esquerda como essa. O André Janones, que diz de esquerda defensor de mulheres, disse o seguinte: Janones dispara contra a ré do, abre aspas, perdeu o Mané. Fala do Barroso. Desgraça dessa Débora. Desculpem, né, a palavra que eu utilizei aqui para poder expressar essa mediocridade da palavra desse deputado. Mas a grande realidade é que eu não verei nenhuma feminista falando do mansplain, do lugar de fala de um homem que se diz defensor de mulheres, chamando uma mãe de desgraça. Terá alguma mulher que vai se manifestar contra isso aqui? E o nível da narrativa dele está caindo a tal ponto que até a revista Veja já começou a escancarar quem são as figuras de esquerda. Saiu muito barato. André Janones admite rachadinha, paga multa e já faz barulho nas redes. Olha o que escreveu a Veja. E até poucos dias atrás, jamais um jornal ou uma revista criticaria alguém dessa extrema esquerda. Quem acompanha as redes sociais do deputado André Janones constata que a rotina dele continua rigorosamente a mesma que o notabilizou. Postagens com ataques adversários, baixarias e interpretações bem peculiares da realidade. É uma forma bonita de falar espalhando mentiras e fake news na internet, tá? Para falar que é interpretação peculiar da realidade. Não apenas isso. O fato é que nada mudou na vida do parlamentar, mesmo depois de comprovado que ele se apropriou ilegalmente da parte do salário de seus funcionários, o que é um crime. Desmentido pelas investigações da Polícia Federal, Janones assinou um acordo de não persecução penal com a Procuradoria-Geral da República. Acordo esse que já está sendo questionado junto à PGR para que ela negue o acordo, uma vez que ele não cumpriu os termos do acordo. E aí, como eu bem expliquei para vocês, quem é Janones para xingar a Débora de desgraça de mulher, né? E aí entra a grande questão. O ministro Alexandre de Moraes negou por 9 vezes a liberdade para a mulher que pichou a estátua antes de conceder a domiciliar. Já é um disparate ela estar de domiciliar. Ela deveria responder todo o processo em liberdade. Ela não é um perigo para a sociedade. Nunca foi. Muito mais perigosos são figuras como o André do Rap, que saiu pela porta da frente e ainda pôde levar até helicóptero que estava sendo utilizado para transportar medicamento, teve que ser devolvido para o traficante. Pois é. Mas a realidade, a história vai mostrar a verdade. Será que o povo está do lado da Débora ou está do lado do STF? Talvez ela tenha a chance de provar isso, né? Porque o PL, o partido Bolsonaro, estuda lançar a Débora, a mulher que pichou a estátua com batom, como candidata a deputada federal em 2026. O líder do partido na Câmara, o Sóstenes Cavalcante, pretende contatar a Débora Rodrigues, presa no 8 de janeiro, para ver se ela tem um interesse de ser candidata às eleições de 2026. E se ela estiver presa? Que o marido seja. Agora, eu pergunto para você que me assiste, eleitor, votaria na Débora ou no Janones? Pois é, cada um tem, né, o candidato que merece. Acredito que quem votou no Janones pensa, limitadamente como ele. Agora, vamos continuar, porque a pressão, ela continua. O ministro Alexandre de Moraes, ele também havia cometido o disparate de mandar um senhor idoso com câncer terminal e depois de um infarto para a cadeia. Negando a ele a prisão domiciliar. Pois é,
Depois de muita pressão, Moraes determina a prisão domiciliar para o professor doente e preso no 8 de janeiro. Até o jornal Metrópolis teve que tratar do assunto. Ele entendeu que é um disparate, é um abuso. Agora, que o verdadeiro jornalismo seja reconhecido. Quem foi o primeiro jornal a fazer denúncia sobre esse idoso foi a Revista Oeste. Foi a Revista Oeste, né? Então, Christian Costa, o jornalista que fez a publicação, merece os parabéns. Com câncer avançado, idoso envolvido no 8 de janeiro tem pedido de prisão domiciliar rejeitado por Moraes. Segunda matéria. 8 de janeiro. Depois de reportagem da Revista Oeste, Moraes concede prisão domiciliar a idoso com câncer. A verdade tem que aparecer. Ainda existem jornalistas sérios, ainda existem jornalistas que estão lutando literalmente pela democracia e contra abusos que estão sendo perpetrados, infelizmente, pela mais alta corte, que deveria estar nada mais nada menos do que defendendo cada cidadão brasileiro. Tá bom? E é isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial de domingão, né? Deixa eu contar um segredo para vocês. Eu tô gravando esse vídeo agora, literalmente, olha só, são 4h20 da manhã, né? Perdi o sono. Se eu perdi o sono, vou bater um papo aqui com vocês, tá bom? Então, tá gravado, tô publicando aqui para vocês agora às 9 horas, mas pretendo trazer pelo menos mais uns 2 editoriais para vocês ainda hoje, tá bom? Obrigado, fiquem com Deus, daqui a pouquinho a gente tá de volta para almoçar junto, põe água no feijão que eu tô de volta, pra gente entender um pouco mais o que tá acontecendo aqui na República das Bananas.